Declaro sessão aberta. Agradecer a presença dos vereadores. O vereador Donizete está ausente. E boa noite ao público. Boa noite, Tiago. Convido a todos para a gente fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em primeiro lugar, ontem foi Dia das Mães, parabenizar as mães de todo o Brasil, principalmente as mães de Rondão, a nossa amiga vereadora aqui que representa as mães da nossa cidade. Então passamos para a ata número 031 de 2019. Ata 031 de 2019, da sessão ordinária do dia 29/4/2019, na 15ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondão, Paraná, com comparecimento de todos os vereadores. Após, havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das atas 028, 29 e 30 de 2019, onde, após lidas, foram aprovadas sem ressalvas ou impugnações por unanimidade dos presentes. Em seguida, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Após, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde havia na pauta uma moção apresentada pelo pleno desta Casa de Leis, sendo ela um repúdio em face da AGEPAR e a SANEPAR de número 05/2019. Frente ao lado, aumentou a tarifa de água de esgoto em 12,13%. Seguindo, o vereador Edson Roberto Rocha usou da palavra discorrendo sobre a referida moção. E aí apresentou uma moção de pesar de número 06/2019 em nome desta casa, a família Sturba, pelo falecimento da conselheira tutelar Ana Aparecida Sturba, ocorrida no dia 1º de maio. Após, usou a palavra o vereador Donizete Rugelli, falando da importância dessa Câmara e seus vereadores sempre preocupados e pautados no interesse da nossa comunidade. Após, disse ainda sobre a moção 05/2019. Falou que está esperando um projeto de lei na cidade de Venceslau Braz para se basear no que tarde a constitucionalidade daquela lei sobre votar o aumento da tarifa de água de esgoto, estabelecido pelo AGEPAR e pela SANEPAR em 12,13%. Seguindo, usou da palavra o vereador Rafael Cuco, mencionando sobre a moção de pesar de número 06/2019, com referência ao falecimento da amiga Ana Sturba, que prestou muitos serviços à nossa comunidade. Após, disse sobre a instalação do ponto de ônibus no Conjunto São Pedro, onde o referido executou o pedido do vereador Marcelo Trevisan. Após, que quando não faz, reclama, e quando faz, mete o pau. Após, diz que isso foi divulgado nos meios sociais e veio uma cidadã e fez várias críticas, dizendo que aquilo era desnecessário, foi feito errado e que o prefeito quis se promover com aquilo. Finalizando, o vereador disse que ninguém está se promovendo, foi um pedido da Câmara no qual o prefeito atendeu. Por fim, parabenizou o prefeito e ao vereador Marcelo, que quis deixar sua indignação a essas reclamações injustas. Seguindo, usou da palavra o vereador Marcelo Trevisan, teceu alguns comentários sobre a moção de número 05/2019. Diz querer deixar registrado na casa sua indignação, pois foi bastante cobrado por esse aumento abusivo. Após, falou sobre o projeto do prefeito de Paranavaí e em ser ou não inconstitucional. Mas estamos apresentando esta moção, o que é o que podemos fazer momentaneamente. E com isso a gente pressiona nossos deputados e que eles pressionem o nosso governador, a fim de livrar nossa população desse aumento. Após, falou sobre a moção de pesar da família Sturba. A Ana era uma pessoa muito prestativa. Inclusive, acompanhei seu trabalho por vários anos como funcionária do hospital, na condição de enfermeira. Ela também desenvolveu um ótimo trabalho no Conselho Tutelar.
por fim finalizou o seu ofício de número 027/2019 a respeito da instalação do ponto de ônibus no conjunto São Pedro, sendo que foi muito cobrado pelos munícipes. Acredita que o prefeito vai nos mandar via ofício o que foi feito, mas como o vereador Rafael nos se pronunciou sobre esse problema nas redes sociais, mas eu quero deixar os meus agradecimentos ao prefeito municipal por ter atendido o nosso pedido. Seguindo, usou da palavra o vereador Mírio Sardeto, que manifestou seu sentimento de pesar à família Sturba e declarou apoio à moção de pesar pelo falecimento da nossa amiga Ana Sturba. Disse ainda que a Ana foi uma pessoa que contribuiu muito para o nosso município. Sempre foi muito dedicada naquilo que fazia, dizendo ainda que ela teve oportunidade de trabalhar com ela no hospital no final da década de 70 e no início da década de 80, onde ela trabalhava como secretária no hospital, como recepcionista. Depois ela fez o curso de auxiliar de enfermagem e sempre prestando serviços com muita dedicação e carinho pelas pessoas. Essa família é pioneira e ajudou a contribuir para o desenvolvimento de nosso município. Por fim, disse querer deixar seus sentimentos por essa perda e disse ainda que ajusta esta homenagem. Seguindo, usou da palavra o senhor presidente, colocou a moção de repúdio número 05 em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Após colocou em votação a moção de pesar de número 06/2019 da família Sturba em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Após o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto de lei do voluntariado de número 04/2019, de autoria do vereador Donizete Rugelli e coautoria dos vereadores Edson Roberto Rocha, Edevan Lopes das Neves e Cleito Maurício de Barros. Após a matéria foi lida na íntegra pela futura apreciação e votação. Seguindo o vereador autor, vereador Donizete Rugelli, fez algumas explicações e respeito do projeto de lei. Em seguida, o vereador Edson Roberto Rocha disse que após a aprovação desse projeto, certas entidades terão que incorporar essa lei em seus estatutos. Após fez mais algumas explanações, seguindo o senhor presidente passou para as explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha, dizendo sobre a deficiência em nosso sistema de saúde, onde há várias pessoas têm reclamado no atendimento, tanto do posto de saúde quanto do hospital, e que é mais comum. Quando o paciente chega ao posto de saúde, falam que o problema é do hospital. Quando chega no hospital, fala que tem que ser no posto de saúde. Após disse que as pessoas têm cobrado dos vereadores indignados e que não podemos fazer. E a gente tem explicado nas condições do nosso conhecimento. E, na verdade, o cidadão não sabe o que ele pode ser atendido no hospital e quando ele, lá nos finais de semana, ou mesmo em feriados, e não é atendido. Ele vem e critica o município, dizendo que a saúde de Rondão está ruim. E a gente diz que ele tem que separar o atendimento do hospital com os do posto de saúde. O hospital tem um contrato com o município, no qual rege que ele tem que atender seguindo pediu até como indicação que as pessoas sejam informadas no que elas podem ser atendidas. Eu tenho aqui comigo muitas reclamações nas redes sociais e vocês sabem disso. Após a gente precisa saber se é verídico, sendo que muitas vezes as pessoas vão ao hospital e não é atendida. Vai no posto de saúde e não tem médico, principalmente das 11 às 13 horas. Então, como temos aqui vereadores que são da área da saúde, acho que a secretária de saúde podia fazer um comunicado, e um panfleto ou outra coisa, porque a gente ouve muita reclamação e vocês também com certeza estão recebendo, e eu estou aqui pedindo e expondo a situação dos usuários da saúde de Rondão. Seguindo o vereador Mírio Sardeto, disse que o hospital tem um contrato com o município para o atendimento de urgência e emergência. Após disse que todas as urgências e emergências que passam pelo hospital são atendidas. Inclusive, nesse final de semana foram atendidas mais de 100 consultas. Na verdade, nem todas deveriam ser atendidas no hospital, porque está fora da realidade. Está fora dos parâmetros da OMC. Em um município com 10 mil habitantes,
atende de 100 a 120 pessoas num final de semana. Isso significa que o posto de saúde tem que fazer a orientação. O posto tem o programa de saúde da família, que é para fazer esse tipo de atendimento. Ou seja, evitar o fluxo de pessoas tanto no posto quanto no hospital. E essa orientação tem que ser partir do posto de saúde, pois o hospital tem um contrato de urgência e emergência com o município. E, no entanto, o hospital atende até mais que urgência e emergência. Foi feita agora uma reunião com a diretoria e foi adotado os seguintes critérios. Vai ser feita uma triagem no paciente por uma enfermeira padrão, verificando sinais vitais. Se tiver anormal, o médico vai atender. Se tiver tudo normal, ele vai procurar o posto de saúde no outro dia. Após disso, na quinta-feira, agora vamos na promotoria, secretária de saúde e hospital, para resolver esse problema, porque isso está vergonhoso. Nós vamos levar as portarias do Ministério da Saúde que determina o que é para ser feito no posto de saúde e o que é para ser no hospital. Isso para resolver essa situação de uma vez por todas, com o Ministério Público. Porque a população não merece ser passada do hospital para o posto, do posto para o hospital. Disse ainda que o posto muitas vezes não tem a quantidade de médicos suficientes para atender a população. Temos 2 médicos no programa Mais Médicos, que trabalha 4 vezes por semana. E muitas vezes tem dia que não trabalha. E tem um médico contratado pelo município. Isso não atende à demanda do município. E daí a população vai procurar atendimento no hospital. E a função dele não é de fazer atendimento no posto de saúde, e sim de cuidar dos pacientes que estão internados e atendimento de urgência e emergência. Após disso que irá trazer as leis para os vereadores poderem ver e ler e interpretar. Seguindo a vereadora Ana Lira, diz que o projeto principal de uma situação do hospital. Por volta das 6 horas, chegou uma paciente muito mal, com vômito, saiu do carro carregada. Foi feito o protocolo que as meninas fazem. E ela não tinha pressão alta, não tinha febre. Ela tinha vômito. E mandaram ela embora do hospital, pois não se caracterizou urgência. Mas eu acredito que vômito mais de 3 ou 4 vezes é urgência sim, é emergência sim. Nós tivemos que intervir, eu e a secretária de saúde. Nós íamos até ligar para o Miro, pois esse paciente voltou para o hospital, daí sim foi atendida. Ela foi medicada e ficou em observação. A vereadora disse ainda achar que está acontecendo, de verdade, é a falta de união do posto de saúde e do hospital. Disse ainda que parece que existe uma lei onde as consultas do posto vão ser agendadas, tipo, o que não é urgência, e no momento o que está acontecendo é que as meninas mandam a pessoa para o hospital e devolve o paciente para nós. A população está descontente com isso. Acho mesmo que tem que haver um consenso, tem que sentar, tem que se conversar. E particularmente já pedi para a secretária que fosse feita uma reunião de bairros e colocar para as pessoas o que é obrigação do posto e o que é do hospital. O que é o Cicenop e o que é SUS. As pessoas precisam saber disso. Porque às vezes chega um paciente lá e ele acha que tudo é SUS e de repente não é. Então eles têm direito de saber o que está acontecendo. Tem que saber principalmente o que é de competência do hospital e o que é da competência do posto de saúde. Seguindo usou da palavra o vereador Rafael Cuco, perguntando ao vereador Miro se o hospital atende um paciente a partir do momento que o posto fecha, ou urgência e emergência, a qualquer hora do dia. O vereador Miro disse que a função do posto de saúde é de acolher os pacientes independente do estágio de enfermidade com a doença. E se ele estiver mal, ele pode ser encaminhado para o hospital no horário que o posto de saúde estiver aberto.
mas o posto deve dar o primeiro atendimento. O que está acontecendo no posto de saúde, que está fazendo a triagem, são técnicos de enfermagem. Nem passa pelo médico. O posto de saúde tem que dar primeiro atendimento. Isso está na lei do Ministério da Saúde. Inclusive, fala na lei que a obrigação do posto de saúde é acompanhar o paciente, sendo que existe o Programa da Saúde da Família, que o dinheiro do governo federal é repassado para esse tipo de trabalho. E essa equipe que tem a obrigação de acompanhar o hipertenso, o diabético e qualquer portador de doença crônica em sua casa, em um primeiro atendimento, ele tem que ser feito no posto de saúde. A partir do momento que o posto está aberto, ele tem que trabalhar com as consultas agendadas, sim, mas tem que dar prioridade para as urgências. O médico examinou o paciente e achou que o paciente é paciente do hospital. Ele vai encaminhar para o hospital. Mas o que está acontecendo é que o médico do posto da saúde está mandando pacientes hipertensos para o hospital, e às vezes para fazer eletrocardiograma, sendo que o posto tem 3 pessoas que sabem fazer, e eu acho que isso é injusto. O que cada um tem que fazer é seu papel. Após disse que no mês de abril foram atendidas entre pronto-socorro e consulta médica no hospital mais de 1.300 atendimentos. Então isso está fora da realidade. Alguma coisa errada tem. Disse que está na hora de resolver essa situação. E é falta de diálogo. Não é parte do hospital. Porque toda hora que o posto de saúde precisou do hospital, foi atendido. Tem informações de crianças que foram no posto com suspeita de dengue e falaram para que só poderia ser atendida no outro dia. Diz que tem gravado no celular pronunciamento da mãe, falando que a família foi ao posto de saúde e só tinha consulta para o outro dia. Disse achar que tem que ter bom senso. E se for o caso, poder encaminhar para o hospital. Mas que adianta toda uma campanha contra a dengue se a situação é essa, onde uma consulta fica para outro dia, sendo que o atendimento básico no posto de saúde depois é que vai para o hospital. Isso, lógico, quando é fora do horário e for caracterizado urgência e emergência. Após o vereador Mírio disse que vai trazer a esta casa um resumo da portaria, pois ela é muito extensa. Eu resumo já diz tudo. Tem o número e data que foi publicada e o dia cada vereador pode pesquisar. Hoje é fácil fazer isso, mas o contrato com o município Em seguida, o vereador Rafael Cuco disse que, a respeito das consultas, se a pessoa for fora de horário, quando o posto não estiver aberto, vocês podem cobrar. Após o vereador Miro respondeu que não pode cobrar. Nós só podemos cobrar outros municípios. Consulta eletiva nós não podemos cobrar, pois o nosso contrato com o município é urgência e emergência. Inclusive, o nosso hospital, que é filantrópico, nós temos que atender 60% que é SUS, ou seja, paciente do SUS, e nós atendemos mais do que isso. Em seguida, o vereador Donizete Rogério disse que a demanda na questão da saúde em nosso município é absurda. E um absurdo haver tanta procura por doença, sendo que o nosso município, com mais de 1.500 habitantes, e temos o total de habitantes, mais de 50% de atendimento na saúde durante o ano. Isso é ilógico. Sabemos que está faltando um médico no posto de saúde, pois a vaga do Dr. Rafael não foi preenchida. E isso tem prejudicado o atendimento à população. Disso ainda com o dinheiro está misturado, o importante é saber qual é a função de cada um, para que esses problemas sejam minorados e não venham mais ocorrer. Em seguida, o vereador Ana Lira disse que o vereador Miro, que dias atrás uma paciente foi até o hospital para ser atendida, e a pessoa que atendeu disse que não poderia ser atendida, porque, além de tudo, a prefeitura estava em débito com o hospital.
e não estava fazendo repasse. Após o vereador Mírio disse que se a pessoa falou isso, mentiu, porque a prefeitura não deve nada para o hospital. Após a vereadora Ana Lira disse que essa pessoa foi procurada, Vossa Excelência, e o vereador Mírio disse que pode me procurar. Após a vereadora Ana Lira disse que para ela procurar o Mírio, pois essa fala não deve ocorrer, principalmente por funcionários. Por isso não é correto. Seguindo o vereador Edson Roberto Rocha, disse que fez a abordagem inicial e se tornou o assunto das explicações pessoais. Diz que isso as partes ao Ministério Público. Gostaria de fazer um pedido ao vereador Mírio, que você formulasse lá, que traga para nós, assinado pelo promotor, pois quando assim as pessoas nos cobrarem, nós estaremos documentados para poder estar mostrando para a nossa população. Em seguida, diz que nós temos sido muito cobrados e acha que essa reunião na promotoria poderá ser de grande valia para resolver os problemas que nós estamos sendo abordados no dia a dia quanto à saúde pública no nosso município. Seguindo, o vereador Marcelo Trevisan abordou sobre o assunto. Diz que só defende o cidadão que traz as reclamações por escrito, que tem realmente assinatura a sua denúncia, como eu já fiz uma vez aqui. Diz que temos que observar, pois há muitas e muitas conversas, que as pessoas às vezes aumentam. Mas isso é bom, vereador Mírio, que vai ao Ministério Público e lá vai ser colocado os pingos nos is. Pois isso estamos vendo que é jogo de empurra. Por isso é bom que o Ministério Público destine cada qual a sua responsabilidade, que sabe será um início de um caminho para chegar num consenso. Seguindo, como não havia mais nada na pauta e mais nada a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata número 031 de 2019 em discussão dos vereadores para impugnação ou ressalva. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para o pequeno expediente. Vou ajudar aqui o primeiro secretário a ler um pouquinho. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhor Roberto Scaraboto, vimos por meio disso solicitar a Vossa Excelência o agendamento da Câmara Municipal de Vereadores para a reunião das gestantes, que acontecerá dia 29/5/2019 às 13h30. Certo da sua colaboração, desde já agradecemos a atenção. Atenciosamente, Marinei Martins Giacomini. Como não temos nada no pequeno expediente, agora passamos para o expediente comum, onde temos um ofício 049, o vereador Marcelo. Ofício 049/2019. Senhor presidente, servimos do presente de conformidade com preceitos regimentais constitucionais a fim de que, em contato com o Poder Executivo, o mesmo possa determinar a seus comandados para que façam um estacionamento, rebaixamento e meio-fios, em frente à Igreja Universal do Poder de Deus, na Avenida Brasil, aproximadamente uns 40 metros. Sem mais, no aguardo do pronto atendimento quanto ao pleito, subscrevemos respeitosamente. Marcelo Trevisan, vereador PSC. Vereador queira se inscrever para fazer uso da palavra. Vereador Edson. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, nossos amigos aqui presentes, sejam bem-vindos nessa casa. Senhor presidente, fazer uma preposição, no qual alguns moradores ali da Rua Roma, entre a creche até a Avenida Goiás ali, eles me abordaram, pedindo ali 2 quebra-mola urgentemente, que as pessoas estão descendo a Rua Roma ali, vindo lá de cima do hospital, lá, em alta velocidade. E eu já fiz aí o ano passado esses pedidos dos quebra-mola em todas as ruas que dão acesso à Avenida Goiás. A Avenida Goiás é a avenida que mais ocasiona acidente no nosso município. Então, conversando ali com o Dr. Juarez e com a professora Márcia, eles solicitaram um ali, em frente à casa deles ali, que dá acesso à Avenida Rio de Janeiro, e outro lá em cima,
subindo a Roma, que dá acesso à Avenida Goiás. Diz que é esse pedacinho ali, o tráfego ali está de alta velocidade. Então, eles fizeram essa solicitação para mim, que a gente faça, e encaminhamos ao Executivo para que seja elaborado o projeto e acondicionado os 2 quebra-molas ali naquela rua. Era só, senhor presidente. Obrigado. Vereador Miro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, a todos que se fazem presente, nosso muito obrigado e que participe sempre das nossas sessões aqui na Câmara. Senhor presidente, só para dar uma complementação daquilo que discutimos na sessão passada, a respeito do atendimento do hospital, posto de saúde, né? Primeiro, eu quero dizer que não fui procurado pela senhora que fez a reclamação para a vereadora, né, com relação àquilo que foi dito sobre o pagamento, atraso de pagamento da prefeitura com o hospital. Bem, como eu não fui procurado, eu procurei a pessoa. E conversamos, e o que ela me disse, que ela não ouviu de ninguém de dentro do hospital essa conversa. O que ela ouviu falar foi na rua, né? E eu também tive o capricho de conversar com cada funcionário, né, a respeito dessa questão, porque, como eu falei na sessão passada, a prefeitura não tem nada atrasado com o município de Rondão, nunca atrasou, e se tivesse também, né, com pagamento atrasado, funcionário não tem autorização e nem o direito de fazer esse tipo de comentário, porque isso é uma questão administrativa do hospital, né? Cabe, se alguém tem que reclamar, seria a diretoria da fundação, né? Então, só para deixar registrado aqui, senhor presidente, que a pessoa me informou que não foi de dentro do hospital que ela veio a conversa, foi na rua. E conversa de rua, e conversa nas redes sociais, nem tudo pode se levar em consideração, né? Segundo, a questão do atendimento daquela tarde em que a vereadora Ana presenciou lá no hospital, foi uma moça que ela é filha de uma funcionária do Departamento de Saúde, né? E ela acho que trabalha ou mora em Cianorte. E ela tinha passado pelo pronto atendimento de Cianorte, né? Com sintoma que ela estava tendo, e lá ela foi medicada, né? Inclusive está no relatório da enfermeira que fez a triagem, né? E essa paciente foi para o hospital, com sinais vitais normal, e depois ela voltou, alegando que estava com um episódio de vômito. Daí o médico fez um soro fisiológico, um Buscopan, e ela ficou no hospital. Durante esse período que ela ficou lá sendo atendida, ela não teve nenhuma intercorrência, né, de vômito, nada. Bom, enfim, o que a gente não pode presumir é que se foi o medicamento que ela tomou em Cianorte, que ainda não tinha feito, né, o efeito, ou se foi o remédio do hospital. Mas a questão foi isso que aconteceu. Com relação à nossa reunião que nós tivemos com o promotor na cidade de Gaúcha, foi uma reunião muito importante, né? E participaram dessa reunião representantes da fundação, o presidente José Augusto, o tesoureiro Takahashi e eu como funcionário do hospital. Da Secretaria de Saúde foi a secretária de Saúde, a doutora Elaine, a Eliane, que é enfermeira, e o Fábio, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Então, foi uma reunião que começou às 10h30 e terminou meio-dia. Então, foi debatido muitos pontos, né, daquilo que vem acontecendo na saúde de Rondão. E, em resumo, o que ficou estabelecido pela promotoria é que cumpre-se a lei, né? Cada um faz sua parte. O que é da alçada do posto de saúde, o posto de saúde tem que fazer. E o que é do hospital, logicamente, o hospital tem que fazer. E eu deixei aqui na Câmara, né, o contrato que a Fundação tem com a Prefeitura,
e as portarias, né, que estabelece aquilo que é de competência do posto de saúde e o que é do hospital. Deixei também um relatório de atendimento do mês de abril, né, onde consta que houve 1.317 atendimentos naquele mês, né, e para que os vereadores também tenham conhecimento, né, e possa, quando for cobrado, né, ter argumento para poder discutir o que realmente está acontecendo na saúde do nosso município. Então é isso. Falha todo mundo tem, né, todo setor tem. O hospital procura fazer aquilo para evitar, né, qualquer transtorno para as pessoas que procuram o hospital, principalmente nos casos de urgência e emergência, porque não tem como negar o atendimento. E muitas vezes o hospital até atende alguns casos, alguns não, muitos casos eletivos, que está no relatório aí, né, até para evitar, né. Só que, com a nossa reunião com a promotoria, a fundação ela vai seguir os critérios da lei. Ela vai seguir aquilo que está estabelecido no contrato e aquilo que a lei, que as portarias do Ministério da Saúde determina. E o posto de saúde tem que fazer a parte dele também, né? Eu acredito que se houver um relacionamento harmonioso entre as duas partes, vai evitar muita coisa. Mas isso não quer dizer também que o hospital vai ficar de porta aberta lá para atender todo mundo que chega. A triagem vai continuar acontecendo, né? Aquilo que for urgência vai ser atendido, e o que não for, que pode ser esperado para outro dia, vai ser atendido no posto de saúde. Até porque na lei está bem claro. Eu acho que todos os senhores tiveram a oportunidade de ver, de ler, porque eu deixei aqui na Câmara. O primeiro atendimento do posto de saúde, o paciente tem que ser acolhido no posto, né? Até porque aquele comentário que foi feito aqui na sessão anterior, foi feito também lá junto à promotoria. Todo paciente portador de doença crônica, ele tem que ser acompanhado, o Programa Saúde da Família ele já foi criado para isso. Ele tem que ser acompanhado pelos profissionais do Programa Saúde da Família. Médico, enfermeira, técnico de enfermagem, agente comunitário, enfim, né? E aí, os casos que não é resolvido, logicamente, aqueles casos mais agudos, que não consegue, o hospital está lá para acolher o paciente, para internar, para poder fazer o tratamento dentro daquilo que o hospital pode oferecer. Quando não pode, logicamente, ele é encaminhado para o hospital de referência, que seria Cianorte ou outro hospital, né? E outra especialidade mais complexa, que seria Arapongas, que é um lugar que a gente encaminha muito, principalmente pacientes com problema cardíaco, né? Então, esse é o papel tanto do hospital e o que pode ser feito no posto de saúde. Então, eu acredito que, da agora para frente, o promotor foi bem claro. Toda reclamação que tiver, que chegar até a promotoria, vai ser investigada. E vai ser penalizado o responsável. Se for o hospital, vai ser penalizado. E se for o posto de saúde, logicamente, também vai ser, né? Então, para que o paciente, a população, não tenha esse tipo de tratamento, onde ele vai no posto, do posto ao hospital, do hospital para o posto de saúde. Então, cada um tem que fazer seu papel, sabe o que é, né, da alçada de cada um, e está na lei. A lei é para ser cumprida, tanto de um lado que nem do outro, né? E uma coisa interessante que eu achei que o promotor até enfatizou nessa reunião, é questões de comentário e de rede social. Muitas vezes as pessoas fazem comentário em rede social, e até comentário de rua, que não tem procedência, entendeu? Então, eu, por exemplo, como funcionário do hospital, eu tenho a obrigação de me colocar à disposição da população para prestar esse esclarecimento também na entidade, né? Assim como o posto de saúde também tem os profissionais, né, que têm essa capacidade e têm essa obrigação. Então, muitas vezes, a gente não deve levar em consideração muito daquilo que o pessoal faz o comentário. Tem que se aprofundar naquilo que realmente acontece, e a promotoria vai estar à disposição para qualquer tipo de reclamação, né? O cidadão que se sentir lesado, se sentir prejudicado, ele tem todo o direito de se dirigir até a promotoria para que essa causa seja investigada. Então, eu acredito que todos os senhores vereadores ficaram com a portaria
né? Tem conhecimento do contrato, né? E aí é uma questão que é favorável até para poder esclarecer para a população quando cada vereador foi questionado. E nós, como vereadores também, nós temos a obrigação de cobrar se realmente, né, aquilo que tem que ser feito, né, tanto pelo hospital que nem pelo posto de saúde, se realmente está sendo feito. O Programa de Saúde da Família, por exemplo, né, nós aprovamos uma lei aqui que dá o direito do gestor de cada equipe receber uma gratificação. E essa gratificação, esse gestor, ele tem a obrigação de fazer com que o programa funcione. Então, é importante que cada um de nós também, e cada um dos senhores que estão aqui hoje presentes, pode acompanhar. Verifique se no bairro de cada um de vocês, ou aonde vocês têm conhecimento, se está sendo feito o trabalho de saúde da família, né? Se os médicos estão visitando aqueles pacientes que realmente precisam da visita domiciliar, né? Se está sendo feito com frequência ou não. Então, é uma coisa que cabe a nós também fiscalizar, né? E eu acho que foi muito importante, a reunião foi importante, e o Ministério Público foi taxativo através do promotor. Cumpra-se a lei. É só isso, senhor presidente. Muito bem. Vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente, pastor Felipe, sejam todos sempre muito bem-vindos a esta casa aqui de vocês. Senhor presidente, esse meu requerimento aqui foi o pastor Felipe, na pessoa dele, que me procurou, me relatando de um problema que ele está vivenciando ali na igreja dele com os seus fiéis, no decorrer dos cultos, nos dias de culto, com um problema de estacionamento com os seus fiéis ali, uns veículos. E para baixo tem o comércio do Carlinhos ali, da Rondel Frios, tem o estacionamento, mas praticamente todos os dias do culto dele, na hora que vai começar o culto, o Carlinhos ainda está aberto e aquele local está sendo usado pelos clientes do comércio dele. Então, há uma grande necessidade de se fazer esse estacionamento, estendê-lo até nas dependências da sua igreja, um pouco para cima da igreja ali, para os fiéis dele poderem ter lugar de estacionar, porque está tendo muito problema com os moradores vizinhos ali, questões de ficar perto do portão e aquelas tantas outras coisas que a gente acompanha no dia a dia aí, com problemas de estacionamento, não só ali, em todos os lugares. Então, peço que o senhor leve ao executivo, que ele analise com carinho, que possa atender a nossa comunidade, mais um pedido da nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Como não temos mais nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Não, agora nós vamos para a ordem do dia, desculpa. Aonde nós vamos entrar aqui com o projeto de lei número 005 de 2019, que é o APROAR, né? Defensor dos Animais, que é uma coisa que tem muita gente na nossa cidade que está ansioso, nós também, vereadores, eu e o Marcelo, nós fomos em Paranavaí, conversamos bastante lá com o pessoal de lá, como que está funcionando, está indo muito bem. Então hoje nós vamos dar entrada nesse projeto, vamos deixar na casa para ser estudado pelos vereadores, se alguém tem mais alguma coisa para colocar no projeto. Então o vereador Marcelo faça a leitura. Projeto 005 de 2019. Súmula. Estabelece no âmbito do município de Rondão sanção e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. Muito bem, então, vai ficar na casa por uns 15 dias ou o tempo que for necessário. Passamos agora para explicações pessoais. Vereador Marcelo Trevisan. Senhor presidente, já não. fiz as apresentações de todos, os agradecimentos.
Quero aqui, estou até procurando aqui que está no meu celular, o dia de ontem, que comemoramos o Dia das Mães. E eu postei uma mensagem, uma pequena mensagem nas minhas redes sociais, e eu quero ler aqui, porque achei ela muito interessante, diz muito das nossas mães. Mãe, palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si próprio, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Obrigado por termos você. Feliz Dia das Mães. Quero só aqui, mais uma vez, deixar aqui a todas as mães, não só do nosso município, mas principalmente do nosso município, também de todo o país. Minha mãe, a mãe dos meus filhos, minha esposa, a vereadora Ana, que aqui é mãe, e as mães aqui presentes, os nossos agradecimentos e os nossos parabéns por esse dia, que não é só esse dia, mas esse dia foi escolhido para vocês poderem ser lembradas com um pouco mais de carinho. Mas o Dia das Mães é todos os dias, pois a mãe é mãe, né? Não precisa falar mais nada. Muito obrigado. Muito bem. Não temos mais nada. Então eu declaro a sessão encerrada. Convoco daqui 10 minutos, senhores vereadores, para nós fazer uma extraordinária e convido o público presente para nos acompanhar.